Boa noite. Boa noite, gente. Muito bem-vindas, bem-vindos a mais um evento da 10ª CETEC. Eu sou a Bárbara, faço parte da organização do evento desse ano. Queria já de início agradecer a presença de todos vocês participantes e aos nossos palestrantes da noite. O tema de hoje é o novo modelo de residências estudantis no Brasil, que é bastante relevante, né, na nossa realidade de estudantes e também algo muito importante pensando no nosso futuro profissional. Os nossos palestrantes da noite são a Violeta. Ela é engenheira civil pós-graduada, com mais de 20 anos de experiência internacional em gerenciamento em diversas áreas. É também presidente do Grupo de Mulheres Executivas Elevate Brasil, vice-presidente do Grupo de Mulheres do Brasil e parte do Conselho Estatutário, além de ser CEO da Share. O Everton, nosso segundo palestrante, com um MBA em Gestão Internacional de Hospitalidade e 12 anos de experiência na rede Accor. Ele entrou na Share em 2018, na área de operações, e ele também gerenciou o Share Consolação, que vai ser apresentado por eles daqui a pouquinho. E aí a gente tem a Bruna, arquiteta e urbanista, com MBA em Gestão de Negócios, 10 anos de experiência em mercado imobiliário e gestão de projeto, e ela é a atual coordenadora de produto da Share. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, a gente tem o QR Code aí na tela, que é só escanear. Também tem o link na descrição aqui da live, que vocês conseguem mandar as perguntas em anônimo, ou se não, pode mandar pelo Facebook mesmo, que a nossa equipe organiza e a gente faz a pergunta aqui para eles. No final da palestra, se não tiver tempo de perguntar tudo aqui na live, ou se quiserem ter um contato muito próximo com os palestrantes, a gente vai disponibilizar um link do Zoom. Aí é só vocês entrarem, vai ter uma salinha de espera lá, a gente aceita e vai poder conversar direto com eles. Também queria lembrar que quem se inscreveu no evento está concorrendo a alguns brindes. São um treinamento do Instituto Semear e 3 cursos do Responde Aí, então são 4 sorteios. Além disso, a gente também tem os cupons de desconto e outros vários sorteios nos próximos eventos. Então, por favor, respondam os formas de feedback, participem, se inscrevam, que é muito importante para a gente fazer a CETEC crescer e conseguir cada vez aumentar a nossa qualidade. Também temos aqui na descrição da live uma tabela com a rede de contatos que vocês podem colocar no LinkedIn de vocês e aproveitar os que já estão na planilha. Muito bom para a gente aumentar a nossa rede de estudantes, de profissionais de diversas áreas, com participantes de todo o Brasil. Eu queria deixar também um muitíssimo obrigado a todas as empresas parceiras, a Share, e também a nossa principal patrocinadora, a Gerdau. E então, agora eu espero que vocês aproveitem muito a palestra. Muito obrigada pela atenção até aqui. E eu deixo meu agradecimento especial a vocês 3 que estão aqui com a gente, Violeta, Everton e Bruna, e passo a palavra a vocês. Muito bem-vindos. Obrigada a você, Bárbara, pela gentil apresentação. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje à noite. Eu sou engenheira de formação. Para quem já está percebendo, sou baiana, mas já estou há bastante tempo em São Paulo. Eu comecei a carreira em obra e eu digo que eu sou engenheira que virei publicitária, então eu acho que eu estou no lugar certo agora, porque a Share é uma mistura, né, de moradia e lifestyle. A gente está aqui hoje para contar para vocês sobre o mercado de residencial estudantil, que está só começando aqui no Brasil, mas, na verdade, a gente teve uma inspiração internacional, que já é bem forte, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Então, a gente vai dividir uma apresentação com vocês, falando do mercado geral, e, no final, a gente gostaria de contar sobre a Share, porque nós somos pioneiras aqui no Brasil nesse conceito puro de moradia estudantil, que, na verdade, eu vou mostrar, nós somos muito mais uma empresa de moradia estudantil, somos também de lifestyle, então espero que vocês curtam a apresentação. Depois nós vamos ficar aqui para debater e responder todas as perguntas. É estranho esse novo normal, que agora vocês precisam ver aí a tela e a gente não consegue ver quem está
está assistindo a gente. Mas vamos lá e a qualquer momento, se quiserem interromper, fiquem à vontade também. Olha, para começar... Opa! Estão conseguindo ver minha tela? Então, é isso que eu estou tentando fazer. Você pode colocar em tela cheia. Ele não está indo aqui em tela cheia. Deixa eu tirar aqui. Ô, Bruce, você quer dividir, por favor, sua apresentação? Deu algum problema aqui? Agora foi aqui, não estava o PowerPoint. Então, vamos lá. Vamos começar falando do mercado internacional. Olha, eu não podia deixar aqui de falar para vocês. Compartilhem, quem estiver assistindo a gente hoje à noite, compartilhe um print do curso e marque a SL no Insta e receba um número para o sorteio. Então, gift card de R$300 no fim do evento. Então, quem estiver assistindo a gente e curtindo, já marca Share SL e vai concorrer esse sorteio. Então, agora sobre o mercado conceito. Então, como eu falei, o mercado internacional nos Estados Unidos, ele já é bem consolidado. São 3 milhões de camas, gente. 3 milhões. Né? No Brasil, a gente está começando agora com 2.800. Entre todos os players, a gente deve ter no máximo umas 10 mil camas. E nos Estados Unidos, a gente está falando de 3 milhões. Empreendimentos, a maioria deles são campos. Tem um design moderno, tem muitas áreas comuns e um compartilhamento de quartos. Então, o mercado nos Estados Unidos ele é muito bem estabelecido já. Então, se uma pessoa vai estudar numa faculdade, Stanford, MIT, qualquer uma delas, normalmente os campos, as moradias estudantis, elas já estão dentro do campus e já é uma coisa muito natural. É um mercado totalmente consolidado, então não precisa muito de marketing, porque todo mundo já conhece, já está acostumado, já está habituado. No Brasil, a gente está criando esse hábito, porque as pessoas, a maioria, continuam morando na casa dos pais, ou tem o hábito de dividir com amigos de uma república, né? E nos Estados Unidos esse mercado já é muito bem estabelecido. Aí, falando de Europa e Oceania, a gente está falando também de mercado bem grande, bem consolidado, são 3 milhões de camas. Aí, na Europa, a gente encontra mais empreendimento off-campus, não é sempre dentro das faculdades, e são localizados em bairros cidades nobres, uma arquitetura bem sofisticada, muitas áreas comuns, e sempre tem um compartilhamento de quartos. Aliás, vocês, estudantes melhores do que eu, sabem que como é bom morar com os amigos, compartilhar. Então, essa questão do compartilhamento é uma coisa assim, muito desejada e bacana, e são as boas lembranças que a gente guarda do tempo de faculdade. Bom, aqui são algumas imagens para vocês. Volta lá, Bru, por favor. Algumas imagens de empreendimentos na Europa. Tá? Então, tudo bem colorido, muito compartilhamento, áreas comuns. Então, foi esse conceito, na verdade, que inspirou todo o nosso projeto aqui do Brasil. O tamanho do mercado de estudantes e a baixa oferta de moradias representam uma super oportunidade. Então, se vocês veem, por exemplo, nos Estados Unidos, o tamanho de 14,5 milhões já tem 21% de estudantes morando em residenciais estudantis. No Brasil, a gente tem um mercado potencial de 6,6 milhões de estudantes. E olha só quanto a gente ocupou do mercado, gente. 0,02%.
Então, quem tiver interessado, quiser trabalhar com a gente, ajudar a gente a criar esse mercado, fale com a Cher, porque eu acredito muito nesse modelo de negócio. A gente está no Oceano Azul, então a gente está apenas começando, por mais que vocês vejam aí que tem outros players e tudo, o mercado do Brasil está apenas começando, então 0,02%. Enquanto em Londres, aqui que a gente está falando de um mercado menor, 1,9 milhões, já tem 33% morando em student living, né? Aqui, a Alemanha, 1,6 milhões e 11%, a Austrália, 10%, e a Holanda também com volumes bem altos de 18%. Aí, quando vocês olham por cidade, os números também são bem significativos. Então, uma cidade cosmopolita como Londres já tem 29% do mercado com estudantes morando em residenciais estudantis. Em Paris também o número é alto, 5%, em Madrid 6%, em São Paulo apenas 0,9%. É o tamanho da nossa, de novo, mais uma vez, o tamanho da nossa oportunidade no Brasil e também muito em São Paulo. É um mercado muito resiliente, tá? Se vocês perguntarem agora, até durante a pandemia, nosso impacto, a pandemia começou em março, foi praticamente começando a sentir alguma coisa em agosto, tá? E que é o pior cenário que poderia acontecer, né? Que é as aulas online, estudantes voltando para casa. Mas se a gente olhar o ciclo do mercado no mundo, há uma década atrás se investia menos do que, na verdade, do que existe hoje em student living. Então, é um mercado que vem crescendo muito. Entre 2007 e 2017, o número de estudantes de intercâmbio cresceu mais de 74%, atingindo uma marca de 5 milhões. E esse número de estudantes estrangeiros de intercâmbio é muito importante, porque, na verdade, a tendência dos estudantes que moram nesses residenciais são os estudantes que estão saindo da cidade deles, porque senão existe aquela comunidade, a comodidade de continuar morando com os pais. Então, normalmente, os mais propensos a morar no residencial estudantil são os que estão saindo de casa. Por isso que esse número é tão importante. E agora, eu não poderia deixar de apresentar para vocês aqui sobre a Cher, porque a Cher tem um conceito muito inovador, né? Quando a gente olha no mundo todo, já tem muitas camas, já tem um conceito colorido, de áreas comuns, mas a gente quer ir muito além disso, tá? Então, na Cher, o nosso grande objetivo é criar uma comunidade que todos vocês eu convido todos vocês a fazerem parte. A gente quer ajudar vocês, estudantes, desde que saiam da casa dos pais até entrar na idade adulta. Então, a gente se preocupa com a experiência completa, desde de tentar dar conteúdos acadêmicos, profissionais. Então, se vocês começarem a seguir a Cher no Insta, vocês vão ver que nós damos aula de como fazer currículo. A gente chamou, por exemplo, o diretor de RH do RAP para dizer o que espera de um estagiário. A gente fez uma parceria com a Companhia de Talentos para ter acesso a vagas. Então, a gente se preocupa com toda a experiência. Então, a gente está indo muito além de um conceito de moradia estudantil que existe no resto do mundo, e a gente tem a missão, o nosso propósito é criar uma comunidade conectada, e eu convido todos vocês a fazerem parte dela. Então, você é parte de uma... Oi, Bruce, só um segundo. Você é ser parte de uma comunidade conectada, com diferentes interpretações, conexão de pessoas, conexão digital, conexão do mundo. Então, a gente fala que para ter uma convivência internacional do mundo, você não precisa morar no mundo para ter essa vivência, basta fazer parte da comunidade Cher, porque você já tem acesso a todo esse conteúdo e pessoas do mundo todo. Agora a gente vai compartilhar nosso vídeo, o manifesto que nós somos. Ser Cher é um jeito de se relacionar com o mundo. Um jeito fora do padrão de viver cada fase da vida.
se vendo como parte do todo. Nós acreditamos que todas as nossas escolhas afetam diretamente a sociedade e o planeta. Morar, consumir, trabalhar, se alimentar e se relacionar não precisam ser como sempre foram. É sobre compartilhar uma visão de futuro. Ser Share é ser parte de uma comunidade conectada, com diferentes interpretações. Conexão de pessoas, conexão digital e conexão com o mundo. É um sentimento de pertencimento, mais forte que qualquer imposição de isolamento. É acreditar que é possível viver experiências globais, sem sair de casa. Ser Share é um valor contemporâneo, que acredita que ter vivências incríveis e construtivas é mais importante que qualquer posse. É sentir-se parte de um ecossistema, um organismo vivo e interdependente que consome com consciência e senso crítico. Somos globais, porque acreditamos que a diversidade das conexões tem o poder de nos fazer evoluir como seres humanos, incentivando descobertas e aprendizados. Quem é Share valoriza a flexibilidade de escolhas e vê a possibilidade de mudar com a certeza de estar sempre se desenvolvendo. Acreditamos que isso é o que faz a gente crescer como cidadãos do mundo. Experiências compartilhadas, pessoas diversas e um jeito único de se relacionar com a moradia. Share é o melhor dos três mundos, tá? Então, nós acreditamos que nós criamos um conceito único, bem diferenciado, melhor do que o outro, da moradia em si, o lado aí de engenheiro, né? Engenharia. A gente tem todo o hostel community, né? Que é a questão de criar comunidade. Então, quem mora no Share, além de ter os melhores amigos da faculdade, tem os melhores amigos que conheceram no Share, e muitas vezes, quando é ainda na mesma faculdade, reforça ao cubo a amizade. A gente faz todo esse esforço e acaba sendo natural, porque a gente promove eventos dentro do prédio, a gente incentiva todo mundo a se cadastrar, a falar quem é, quais são as preferências, os gostos musicais. Então, a gente quer conectar vocês de verdade, da melhor forma possível, ajudando todo mundo a evoluir juntos, né? E temos também um serviço de hotel, né? Que não é, claro que não é 5 estrelas, mas é um serviço muito bom. Então, a gente tem limpeza, a gente tem academias, temos lavanderia. Então, a gente procura dar para o estudante toda a comunidade, que é o sonho de um sumo, viver perto da faculdade e ter todo o serviço para ter que se preocupar com e se desenvolver na vida. Então, nós acreditamos que o local de residência está diretamente relacionado ao desempenho acadêmico dos alunos, tá? Isso é muito importante. Então, a gente sempre escolhe prédios no raio de até 1 quilômetro das faculdades. Então, a gente quer que vocês estejam o mais próximo possível, né? E a gente quer dar toda a facilidade do mundo para o estudante realmente só se preocupar em estudar, se preocupar com como é que vai ser o estágio, como é que vai se preparar, e que uns ajudem aos outros também a fazer o mundo melhor. Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente está apoiando todos os catadores do Pimp My Carroça, que estão em volta dos nossos empreendimentos, para garantir pelo menos uma renda básica para eles. E aí a gente incentivou também a fazer higienização de alguns pontos, porque o Pimp My Carroça, porque eles são catadores de lixo e eles se preocupam com a reciclagem do lixo. E a gente também está muito preocupado em ter um mundo melhor, cada vez mais limpo, né? Focado em energias limpas, em reciclagem do lixo. Então, a gente, na verdade, procura engajar todos vocês para fazerem um mundo melhor com a gente. Então, através de nossos serviços, queremos
melhorar e facilitar a vida dos estudantes, como eu falei, prover segurança e tranquilidade para as famílias. Então, as famílias ficam muito tranquilas, porque tem vigilância 24 horas, sempre em locais muito bem localizados, a construção da rede do futuro da geração, como eu falei, melhorar o rendimento dos cursos acadêmicos, completar o estudante, contribuir para reduzir a evasão dos alunos nas universidades e nas cidades, porque vocês não têm ideia, não sei quantos de vocês aí são de São Paulo, mas tem muita gente que sai do interior ou sai de cidades como o Nordeste, Salvador, Fortaleza, e se sentem perdidos em São Paulo. Então, essa conexão, esse acolhimento que nós fazemos, faz toda a diferença das pessoas para irem melhor na faculdade e se sentirem melhor aproveitando São Paulo. E é proporcionar experiências únicas de grande valor para a vida acadêmica, profissional e pessoal também, como eu falei antes. Então, falando aqui de novo, aqui já são algumas imagens, gente, já são imagens reais dos nossos empreendimentos, é sempre muito colorido, a marca nossa já é colorida, vibrante, então a gente quer, assim, aquele lugar vibrante que vocês se identifiquem e se sintam bem. Então, nós promovemos a criação de comunidades, oferecemos contratos de locação flexíveis, já com a noite, então a gente realmente facilitar a vida dos estudantes. Então, muitas vezes chega numa cidade como São Paulo, tem que ter fiador, é difícil, é burocrático. Então, a gente tem tudo simples e fácil. Criamos espaços imobiliários, também já pensado no conforto dos estudantes. Aliás, é bom falar, o temos vários alunos da Poli trabalhando com a gente. Então, a gente já nasceu então, desde o começo do Share, e a gente já nasceu com esse mindset de o que realmente é importante para o estudante, e a gente buscou colocar tudo lá dentro da nossa comunidade. Então, a gente oferece esses serviços que facilitam a vida, injetamos muita energia na comunidade, através de sempre palestras, eventos como acadêmicos, profissionais, e de melhorar a qualidade de vida de todos nós. A gente oferece também, para facilitar a vida, um pacote de doação, tudo incluído, então a pessoa não precisa se preocupar com mais nada. Então, lá já vai ter o aluguel, condomínio, IPTU, Wi-Fi de altíssima qualidade. Imagina essa pandemia se a gente não tivesse Wi-Fi de boa qualidade. A gente estaria, assim, então a gente entende tudo hoje sobre conexão, manutenção, unidades imobiliárias, então está tudo já incluído no aluguel. Aqui a gente vai mostrar umas fotos de participação, que é a nossa primeira. Aliás, está começando 2 anos, e o Everton está desde o começo, então, aliás, eu vou passar. Everton, você está aí? Você pode... Eu queria que você falasse do Share Consolação, que você abriu, gerenciou, hoje é o nosso diretor de operações. Então, o Everton vai ter muito mais propriedade para falar do que eu. Com certeza, com certeza. Bom, boa noite para todo mundo. É um super prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da história da Share, agora especificamente do Share Consolação. Então, a unidade foi aberta em agosto de 2018. A gente recebeu logo na primeira semana um pouco mais de 40 jovens, né? Nossa primeira residente foi estrangeira, inclusive, então tinha uma questão muito curiosa da chegada dela no primeiro residencial estudantil do Brasil, que foi construído para ser um residencial estudantil, né? Existem alguns conceitos de residência estudantil e o que a gente hoje se apoia é esse. A unidade é muito próxima do metrô Higienópolis Mackenzie, que conecta com muita facilidade quem vai para vários lugares da cidade, então não só para aquela região. E como vocês podem ver na apresentação, a gente está próximo de outras universidades também. Então, o principal ponto dos projetos é sempre estar, de fato, né, a uma distância caminhável de grandes polos universitários. E aí, ali a gente tem o primeiro produto, né, bastante completo, com equipes que têm presença 24 horas no serviço de portaria. Além disso, a gente tem um serviço de manutenção, limpeza semanal,
que ajuda muito a vida de quem começa a vida adulta sozinho, né? Então, sai da casa, a gente tem sai da casa dos pais, tem a primeira experiência morando sozinho. É muita coisa para lidar, né? Uma cidade nova, a faculdade, então, pessoas novas, né? Chega muito sem muita assistência, geralmente. Então, o nosso principal objetivo nesse momento, né, e na abertura, sobretudo, foi de marcar ali a cultura, né, desse tipo de produto, que para a gente é a cultura do acolhimento, né? A gente quer ser a referência de casa, de lugar de aconchego, de lugar que acolhe, de onde eu tenho as pessoas, né, compartilho meus momentos mais importantes com pessoas que fazem diferença na minha vida e onde eu vou fazer as grandes amizades, né? Esse momento da vida é muito rico, né? A grande maioria do público que está hoje acompanhando a live certamente está nesse momento de vida. Eu e algumas pessoas aqui, a gente já está um pouquinho à frente, então a gente sabe quão rico é esse momento. E a gente trabalha diariamente com a equipe que faz a gestão, com a equipe que faz o atendimento, para ajudar todo mundo que chega a criar essas conexões, né? E se sentir muito rapidamente absorvido e abraçado pela comunidade. Isso transforma muito o tipo de experiência que cada pessoa tem com a cidade, e isso impacta claramente, né, no desempenho acadêmico, no desenvolvimento acadêmico, e não só, né? Cria conexões que ampliam muito a visão para uma série de assuntos. Então, tem um fator muito importante no nosso negócio, que é transcender a experiência física, né, dentro do empreendimento. E isso é o que a gente tem, com certeza, de mais valioso, e a gente fala um pouco mais disso também para vocês logo mais. Então, é isso, o edifício tem piscina, tem academia que é 24 horas, tem uma área de estudos e coworking também muito moderna, tem bicicletário, a gente oferece bikes elétricas como parte do serviço, então você pode pegar a bike para fazer trajetos pela cidade, curtos ou longos. Como eu falei, manutenção e limpeza, que salvam muito a vida e ajudam muito para quem está começando a se organizar com as próprias questões, né, e dinâmica do dia a dia. E principalmente são esses os eventos. Então, a gente tem, nesse momento, a gente promove mais eventos e eventos à distância ou digitais. A gente tem feito uma série de lives para tratar de vários assuntos de interesse do nosso público. Mas a gente também é muito conhecido por criar esses eventos que ajudam na conexão e na criação dessas comunidades. Então, a gente faz uma série, desde eventos de cunho acadêmico ou profissional e lúdico também. E isso ajuda a criar essas conexões e que as pessoas se conheçam, né? Então, a gente trabalha muito para fazer isso acontecer e criar essa atmosfera muito única desse tipo de empreendimento, onde a gente costuma brincar às vezes ainda que é um dos poucos lugares que é bom você ter vizinhos, né? Geralmente, quando você mora sozinho e tal, é muito comum em edifícios tradicionais você reclamar do seu vizinho do lado, de cima, de baixo. Muitas vezes você nem conhece o seu vizinho, e aqui é totalmente diferente. A gente prepara a chegada dos novos residentes de uma forma muito especial. Então, uma das fotos que vocês estão vendo aqui na apresentação, onde tem umas palavras escritas e tal, é quando a gente estava fazendo uma das semanas de chegada de novos moradores. E a gente escreve em português e inglês, porque a gente sempre tem um percentual do público estrangeiro, e é nesse momento que a gente faz uma série de ações para que a pessoa seja, de fato, conectada rapidamente. Ela vai conhecer os vizinhos de baixo, de cima, do lado, enfim, não tem como morar no Share, não conhecer os seus vizinhos e não gostar dos seus vizinhos. Então, assim, isso é muito diferente, é uma experiência muito diferente de uma moradia tradicional. Então, isso, é a experiência mesmo que você vai ter ali, a qualidade do momento, qualidade de vida que a gente consegue proporcionar nesse tipo de ambiente e que a gente cria não sozinho, né? O bacana daqui é a cocriação, né? O ambiente, ele é vivo, a comunidade, ela é viva, e ela depende dos inputs de energia que a gente faz como Share
e dos inputs de energia que cada residente também coloca na comunidade, né, da interação que acontece. Então, essa criação a 4 ou a muitas mãos é o que torna um ambiente tão bacana, tão rico. Então, acho que de Share Consolação é isso. Então, faz 2 anos, a gente comemora agora em agosto o 2º ano de operação. A gente é muito feliz com essa propriedade e foi através dele que a gente aprendeu uma série de coisas, né, e pôde implantar novas, como posso dizer, novas ferramentas, ou, enfim, repensar alguns espaços, por exemplo, para, obviamente, conseguir desenvolver todas essas unidades futuras que a Violeta comentou no início, que a gente vai comentar um pouco mais para frente também. Pode passar. Daqui um pouco mais de algumas das áreas, né? A gente tem à esquerda superior o espaço que faz parte do lobby, a área integrada, onde a gente promove palestras, encontros, bate-papo, faz sessão de cinema, com pipoca, com pizza, enfim, com uma série de coisas. Embaixo, à esquerda, a gente tem a academia, que, como eu mencionei para vocês, ela é 24 horas, você pode levar um personal, por exemplo, e dividir a conta com um amigo. Então, isso é muito legal e a gente promove esse tipo de hábito dentro da comunidade. Então, quero fazer personal, mas estou apertado, né? O estudante está sempre apertado, então, sempre que você pode rachar conta com alguém, é o melhor do mundo. Você pode ter o serviço e rachar com os seus amigos. Então, é uma das experiências que também, né, são facilitadas nesse tipo de ambiente. No meio superior, a gente tem a sala de jogos, que funciona, o PlayStation é o coração desse espaço, mas a gente também promove alguns eventos com outros tipos de jogos e competições nesse espaço também. No centro inferior, a gente tem uma das áreas que é uma cozinha compartilhada, tem 2 churrasqueiras, geladeiras, é um lugar que ele é bastante usado até para eventos, mas ele é mais usado no dia a dia mesmo para compartilhar alguma coisa. Então, a galera pede pizza, come junto. Cozinhar junto não é muito a pegada, mas não são poucos os que de fato cozinham, mas aqui é um espaço de troca, né? Cheguei da faculdade, estou cansado, não quero comer sozinho. Dificilmente você vai ter que comer sozinho, esse espaço tem sempre alguém. E aqui no canto direito da tela, uma foto aérea com essa área de lazer. Então, tem uma piscina grande, até super bacana, uma área de lounge ali que acaba sendo até mais usado, que é um lugar para descompressão, né? Então, onde todo mundo senta ali um pouco, toma um ar. A vista é super bonita, daqui não dá para ver, mas a gente tem uma vista bem legal do centro de São Paulo. Tem a vantagem de estar numa região que tem prédios mais baixos, então a gente consegue ter uma visão muito, muito bacana do centro. Pode passar. Bom, e aí, Share Butantã, esse é o nosso novo empreendimento, está a todo vapor. Eu e boa parte da equipe esteve lá hoje em visita. Então, a previsão de abertura é fevereiro de 2021. Ele está localizado, né, basicamente do lado do metrô Butantã, também em linha amarela. Muitos devem conhecer e fazer uso do metrô. Claro que o foco nesse caso o maior centro universitário é a USP, né? E, além disso, tem algumas outras universidades que fazem parte ali do ecossistema acadêmico da região. Então, ali a gente vai ter basicamente todos os serviços que fazem parte da nossa oferta, né? Então, a limpeza semanal, portaria, sala de estudos e coworking. O edifício é um edifício bastante grande, ele está bem adaptado ao número de estudantes que estão nessa região. E lá a gente vai ter vários tipos de tipologia. Eu não mencionei muito isso, mas a gente pode falar disso mais para frente, na sessão de perguntas até, como é que a gente desenha os espaços para compartilhamento dentro dos apartamentos. E aqui mais algumas imagens projetadas da academia, de um lounge no 3º andar, que é um espaço aberto, que em São Paulo ter um espaço aberto com um pouco de verde é muito valorizado, e a gente quer cada vez mais ter esse tipo de ambiente, porque traz qualidade de vida, com certeza, e ajuda nas interações, enfim, na descompressão. A sala de estudos, que é uma sala super moderna, também com espaços individuais e coletivos para imóveis, né? Ou seja, você pode brincar ali, formatar uma mesa para fazer um trabalho em grupo, ou separar e estudar individualmente.
Um outro espaço que é um espaço de churrasqueiras para eventos promovidos pela Share ou pelos próprios moradores, pelos residentes, como a gente chama. E aqui uma imagem de fachada. Quem passar pela região já vai conseguir ver. Ele é um prédio que está na rua MMDC e está numa posição alta. Então, é um prédio que já dá para ver, né, quem passar pela região já vai ver com certeza um prédio branco com algumas listras em cinza. Ainda não tem a parte colorida, mas em breve ela vai chegar. E Share Vila Mariana, que é também o ano que vem, em agosto de 21. Esse está localizado perto de duas outras faculdades, ESPM e Belas Artes, muito perto do metrô. Então, vocês percebem que essa é uma característica, né, e que a gente entende que são elementos-chave desse tipo de negócio. Então, a proximidade ao transporte público e o metrô como o principal deles, né, e a possibilidade do deslocamento a pé para grandes centros acadêmicos. Então, esse é um fator também identificado para nós, né, um dos fatores-chave no momento de negociar e buscar um terreno, definir uma nova unidade de negócio, uma nova propriedade. Lá a gente também vai ter basicamente os mesmos serviços e com alguns diferenciais. O mais relevante deles são algumas cozinhas compartilhadas em maior quantidade do que a gente tem nas outras unidades. Então, a gente tem aqui a situação de ter mais espaços de compartilhamento, que com certeza vão ser um elemento novo aí para que a gente não só teste, mas para que a gente promova ainda mais a troca de experiências e a troca de momentos entre os residentes. Então, isso também vem em breve. E aí depois tem, enfim, uma série de outros vindo por aí. A Bruna trabalha bastante nesses projetos, então, Bruna, fica à vontade para comentar alguma coisa aqui. São seus filhotes que estão aqui na tela, então a gente dedica muito tempo, de verdade, né, em cada detalhe dos projetos. Eu acho que é importante, Everton, boa noite a todos, feliz de poder mostrar a Share para vocês e compartilhar um pouco do nosso trabalho. E na verdade, a gente usa muito Consolação, que foi o nosso primeiro empreendimento, como um laboratório. A gente tem, assim, sempre melhorado os nossos projetos para atender exatamente o público que a gente quer atender, que são os estudantes, né? Às vezes a gente fica com uma mente condicionada do que a gente acha melhor, mas a gente volta para o nosso foco principal, que são vocês, né? Então, assim, é muito gostoso trabalhar com isso. O Butantan está sendo um grande desafio pelo tamanho dele, né? Comparado à Consolação, é um edifício muito maior. Então, as áreas comuns, elas seguem essa escala. Lá no Butantan, o diferencial que é legal também, que em todos os andares a gente vai ter um andar sim, um andar não, a gente tem um terraço compartilhado, ou seja, mais uma salinha ali que eles têm no andar deles para ver uma TV, jogar um videogame, super legal. E nos outros a gente vai seguindo, a gente vai adaptando de acordo também com com a faculdade que tem do lado. Por exemplo, o Vila Mariana, a gente tem a Belas Artes, então a sala de estudos é um pouco diferenciada, com mesas maiores para poder projetar, enfim. A gente vai se adaptando para o público, né? A gente faz uma pesquisa antes, enfim. Então, cada um a gente trata como único e a gente tenta fazer o melhor. Esse aspecto é super importante que a Bruna comentou, né? A gente sempre, dependendo como é que eu posso chamar assim, tem alguns projetos, as faculdades elas são mais fortes ou mais desenvolvidas em uma determinada área de conhecimento acadêmica. E a gente tenta adaptar o projeto, a gente adapta partes do projeto, sobretudo as ligadas à área de estudos, né? Para atender, pensando qual o tipo de demanda que pode surgir para essa população de estudantes desses cursos, por exemplo, né? Então, se é um curso voltado, por exemplo, nesse caso do Vila Mariana, a gente desenvolveu um espaço onde os residentes vão poder explorar o lado artístico, dado que as duas faculdades maiores que estão ali no entorno, elas têm muito forte, né, a carreira ligada às artes. Então, tem um espaço maior, a gente chamou ele de ateliê,
justamente para dar essa conotação já da vocação desse espaço, e aí a gente vai atrás de, bom, como é que a gente pode garantir uma experiência bastante única, né? Que você não vai, às vezes, tem universidades que têm laboratórios, espaços de ponta, tem algumas que não, então como é que a gente complementa essa oferta, né, para agregar valor dentro da experiência de desenvolvimento acadêmico dos residentes. E aí, bom, aqui tem um timeline um pouco de algumas unidades, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem em fevereiro, depois das de 21, que são Butantã e Vila Mariana, fevereiro de 22 a gente tem mais uma unidade em São Paulo, a primeira no Rio Grande do Sul. Fevereiro de 23 a gente tem mais 2 em São Paulo, e agosto de 23 mais 2 em São Paulo e mais uma no Rio Grande do Sul também. Então, acompanha aí a gente nas redes, vocês vão, pouco a pouco a gente vai liberando as cidades, etc. A gente é super ansioso, por nós já estava tudo publicado, mas tem uma etapa aí para ser seguida, então, em breve a gente vai, com certeza, divulgar mais. Mas os projetos estão ficando muito bacanas, e a gente tem ouvido muito, que é uma coisa bacana, sai da operação, né? São as pesquisas de satisfação. Então, a gente faz constantemente pesquisas para entender a opinião detalhada de cada residente. Então, isso nos dá uma série de elementos para reflexão, para análise da estrutura do serviço e para implantar, né, um sistema de melhoria constante. Pode passar. Bom, aqui é um resumão, né, essa é a Share, então, prazer, somos a Share. A nossa fundação aconteceu em 2014. Em 15, foram feitas as primeiras viagens, tanto aos Estados Unidos como a alguns países da Europa, em busca de referências, né, de líderes de mercado. Em 2016, a gente deu início a uma parceria estratégica e que foi de grande aporte de conhecimento para que a gente abrisse a primeira unidade, né, que é uma parceria com uma empresa que se chama Redstone Residential. Eles administram hoje, né, cerca de, se eu não me engano, esse número cresce rapidamente, mas eles chegam a administrar mais de 30 mil camas nos Estados Unidos. Eles estão presentes em vários estados, e eles também têm unidades no Canadá. Depois, em 17, a gente deu início sobre a Redstone, eles são o quarto maior player estão sempre no ranking dos top 5, né, players dos Estados Unidos no segmento de moradia estudantil. Em 17, início das obras do Consolação, abertura em 18, como eu já mencionei. Em 19, veio uma conquista muito importante, né? A gente conseguiu uma captação, através de um fundo de investimento, de 213 milhões para desenvolvimento de um portfólio que já estava identificado, boa parte dele já estava identificado pela equipe de novos negócios, que quem participou dos outros painéis teve a oportunidade de conhecer a nossa equipe de novos negócios. Então, eu sei que tem alguns de vocês que estão hoje conosco também puderam ouvir dessa equipe. E hoje, né, como é que a gente está? Temos 10 projetos, sendo que um está em operação, 5 estão em obra e 4 em desenvolvimento, e vários outros que virão e ainda não podem estar aqui. Mas tem muita coisa legal. Bom, e aí fica aqui um convite para vocês, né? Muitos de vocês são de São Paulo, muitos são de fora, mas todo mundo conhece um amigo que mora em São Paulo e que provavelmente passa perrengue com a moradia. Então, ajude o amigo, né? Indica a Share, e se ele fechar contrato com a gente, você ainda ganha aí um gift card para alguma compra online. A gente tem, enfim, várias opções de gift. É um programa muito legal, isso faz parte da cultura, então é uma forma de recompensar e reconhecer a indicação, né? Ela acontece de forma espontânea, uma vez que as pessoas falam sobre os lugares que elas moram, recebem a visita e tal, então a gente impulsiona isso e reconhece através dessa campanha. Então, fica aqui para vocês o convite, não é só para Resident Share, vale para todo mundo. Pode passar. Bom, a Violeta comentou no início, então, quem quiser participar da campanha, então a gente está pedindo para fazer um print desse painel, marcar
a gente no Instagram, é @share.sl, e aí você vai receber um número para participar de um sorteio de um gift card aí de R$300 também no final desse evento. E chegamos aí ao final da apresentação, né, do material. A gente queria apresentar para vocês de uma forma fluida, agradável e leve os principais pontos, né, que nos identificam como Share, identificam o nosso negócio, o que a gente faz, para quem a gente faz, e um pouco aí dos produtos, da estratégia e etc. Então, a gente queria agora abrir. Bárbara, fica contigo agora. Não sei como é que você geralmente faz essa transição, mas a gente está super disposto aí a ouvir as perguntas que vocês tenham, bater um papo com vocês. E muito obrigado pela atenção de todos. A gente que agradece, muito obrigada por toparem estar aqui com a gente, ser uma das nossas parceiras, a gente realmente ficou muito feliz. A palestra foi muito boa, os pontos de vocês, muitas novidades e coisas interessantes, então, em nome de toda a organização e dos participantes, muito obrigada mesmo. A galera já está aqui curiosa, como que eu faço para morar em um share? É só aluguel ou posso comprar também? É aluguel, mas, nossa, seria uma honra para a gente ter você, viu? A gente é criar aquela comunidade dos estudantes e, como eu falei, ajudar o estudante a sair da casa dos pais até a vida adulta. Aí, quando já está adulto e casado e tal, então não vai mais morar no share, entendeu? Então, a gente pega e tem que ser assim, todo mundo está naquela vibe. Quem não é estudante tem que ser jovem de espírito, tem que estar naquela vibe de comunidade. Então, por isso que é aluguel. Legal. Essa era outra pergunta também, o perfil dos moradores, se é a maioria esmagadora de estudante ou a gente também encontrar muitos jovens trabalhadores, assim? A grande maioria são estudantes. E aí, mas também nós, a gente acolhe todos os jovens de espírito que gostam, que querem aderir ao nosso espírito de comunidade. Legal. E também tem muito caso de quem vem fazer uma especialização, né? Terminou a especialização, São Paulo tem um mercado de trabalho muito amplo, então é muito comum que um residente termine sua especialização conosco e fique um pouco mais na busca de um trabalho, de uma oportunidade, enfim. Então, isso também faz parte desse universo, né? Dessa transição entre as formações. Legal, é a fase da vida, assim, né? E Exatamente. aí, uma pergunta, acho que mais inicial da fundação da Share, que é um modelo que já existe, né? Vocês comentaram nos Estados Unidos, Europa, e que está bem consolidado já. Por que vocês acham que demorou tanto para chegar no Brasil? Então, porque no Brasil os juros eram muito altos, né? E o mercado de properties, como eu falei, nós fazemos todo investimento, CAPEX, e depois nós alugamos. Então, ele é total capital intensive. E com juros que eram na estratosfera, a conta não fechava, entendeu? O valor do dinheiro era muito alto, então não compensava investir tanto em ativo para o aluguel. Então, com um cenário de economia mais estável, de juros mais baixos, e também de cada vez mais estudantes saindo de uma cidade para outra para estudar, então, e vindo estudantes estrangeiros também para o Brasil, então, aí nós sentimos que era o momento de começar essa oportunidade. Legal. E aí, quando vocês perceberam que o país estava preparado para isso, vocês tiveram que fazer muitas adaptações para aplicar ao Brasil em si, ou deu para reproduzir praticamente o que já é estruturado lá fora? Não, muitas adaptações, depois se o Everton quiser me complementar, mas lá fora começa que, por exemplo, os estudantes, a maioria deles, eles trabalham no prédio. Nos Estados Unidos, por exemplo, a polícia funciona muito bem, então você não tem que ter segurança 24 horas. Então, a nossa operação ela é toda muito mais completa do que, por exemplo, o modelo americano. Então, nós temos a parceria com a Redstone, que é um dos maiores operadores de moradia estudantil dos Estados Unidos, e a gente, às vezes, tem que explicar 1000 vezes para eles porque que o Brasil é tão diferente, mas nós somos um país único, com características diferentes, e, além disso,
como eu falei para vocês no começo, a gente não quis fazer simplesmente um residencial estudantil. O nosso grande propósito é criar essa comunidade conectada. Então, a gente foi muito além com as experiências que nós oferecemos em nossas propriedades e que a gente quer ir muito além. A gente quer estar presente aqui nas faculdades, a gente quer promover encontros como esses e muito mais, porque a gente quer participar da vida acadêmica dos estudantes. Legal. E comparando assim, vocês têm 2 shares em São Paulo, né? E a gente está vendo aí que logo, logo a gente vai ter o 3º. Os preços variam muito de região para região e até pensando futuramente de cidade para cidade? Olha, São Paulo, com certeza, é a cidade do Brasil, né? Em qualquer business que você vai olhar. Então, eu já montei uma empresa de publicidade de mobiliário urbano e 60% do mercado de mídia estava em São Paulo. Então, para a moradia estudantil não é diferente, né? Grande parte da renda, nós sabemos, as principais faculdades do Brasil, elas estão em São Paulo. E, consequentemente, quando você olha o valor de aluguel do mercado, então São Paulo é sempre um pouco mais alto, tá? E aí, olhando as regiões da cidade, as variações não são muitas. Então, provavelmente, por exemplo, Higienópolis é um pouco mais caro do que a região aqui do Butantã, a gente vai diminuir um pouco o valor, em Moema é um pouco mais caro, então, a depender da oferta imobiliária e de todo o custo nosso, então a gente vai fazendo um mix, mas com umas variabilidades pequenas, tá? E aí, quando a gente vai para o interior, então os preços são um pouco menores. Também a gente não tem tantas áreas comuns, tantos detalhes que a gente coloca aqui em São Paulo, entendeu? Interessante. E sobre os quartos, assim, mais a estrutura, os quartos eles são compartilhados, individuais, tem de todas as opções, quantos moradores no total dentro de um prédio da Share, essas informações, o pessoal está curioso. A Bruna, nossa arquiteta, vai falar. Olha, a gente tem várias tipologias, depende do empreendimento, a gente trabalha com estúdios compartilhados, estúdios individuais, com 2 dormitórios, 3 dormitórios ou 4 dormitórios, então a gente tem algumas tipologias aí que a gente trabalha, depende do prédio que a gente está falando, né, em questão. Por exemplo, no Butantã a gente tem unidades de 4 dormitórios, no Consolação não tem unidades de 3 dormitórios, então a gente vai variando conforme, né, a gente trabalha com o terreno é engessado, a gente tem que pensar no que se encaixa mais e o que vai atender mais o público da faculdade âncora, que a gente chama, e a gente tenta adaptar. Então, a gente tem várias tipologias, mas, assim, são módulos já que a gente já definiu, são estúdios de 2 camas, estúdios de 1 cama, 2 dormitórios, 3 dormitórios e 4 dormitórios. E 4 dormitórios ainda tem uma salinha, uma antessala com uma mesinha de jantar, tal, para eles compartilharem e estarem juntos os respectivos residentes de cada quarto. Então, a gente trabalha mais ou menos com essas tipologias. E as unidades são todas mobiliadas também, então esse mobiliário ele é pensado para garantir também a boa funcionalidade ali e bom aproveitamento dos espaços, pensando justamente nesse perfil que chega e precisa encontrar tudo fácil para se encaixar e a moradia tem que ser um lugar fluido, né? Não tem que representar nenhuma dificuldade ou perrengue. Então, boa parte desses estudos, do conceito e dos modelos que a gente já tem prontos, vem para responder esse tipo de coisa, e depois são adaptações, como a Bruna colocou, né? A depender do formato do terreno, sem dúvida, mas também das pesquisas de mercado que são feitas com foco nas universidades âncora ali, que sustentam aquele projeto. E também, dependendo do terreno, a gente gosta de testar e de aprender com algumas mudanças e inovações, né? Então, isso está dentro do nosso DNA também, não teria como ser diferente, então a gente sempre imputa alguns elementos diferentes como forma de testar, aprender e melhorar, com certeza. Legal, então, de certa forma, é um negócio personalizado, né? Isso Sim, que é bastante interessante. Sobre
a unidade na Consolação, que foi a pioneira da Share no Brasil, e a do Butantan, que é a próxima que a gente vai ver aí acontecendo. O que vocês acham que tem de mais diferente entre essas duas unidades? Eu acho, deixa eu Bruna responder. Bruna primeiro de produto. Principalmente o tamanho, né? A gente está falando de dois mundos completamente diferentes, né? No Butantan a gente tem cerca de 250 camas e no Butantan a gente vai estar com 600, mais 600 camas. Então, a proporção de tudo é muito maior. Então, as áreas também, a gente tentou melhorar algumas áreas, e a gente viu que lá no Consolação eles usam bastante as áreas abertas, então lá, além do rooftop ser gigantesco lá em cima, a vista maravilhosa, a gente fez aquele terceiro pavimento, que é um jardim, então tem mais espaços abertos para descompressão, enfim, e uma sala de estudos mais preparada do que a gente tinha antes, porque a gente vai receber muito estudante, então a gente tem salas fechadas, espaços abertos, salas individuais, então a gente vai melhorando a cada empreendimento que a gente vai lançando. Olha, a gente promete fazer um evento com vocês lá nesse rooftop gigante que a Bruna falou, viu? Vocês vão todos lá conhecer. Ah, legal, vamos fazer uma super visita técnica, então. Com certeza. Não só vocês, todo mundo que quiser, em breve a gente vai começar as visitas, então tá todo mundo convidado. Ainda tem que usar capacete, tem que tomar cuidado, porque a obra tá lá, todo vapor, mas já dá para ver muita coisa, muita coisa. Legal. E claro que vão ter diferenças depois, um pouco sobre a vida do empreendimento, vamos chamar assim. Mas as comunidades, elas vão ser muito únicas, né? Isso é uma das coisas mais ricas, assim. Então, a gente vai formar essa comunidade meio que da mesma forma que a gente formou a comunidade da Consolação, né? Do Share Consolação, em parceria com os residentes. Então, a gente entende, o Butantan está ancorado na USP, que é uma universidade muito mais, primeiro, de várias carreiras, né? Então, você vai ter muito mais pluralidade de carreiras, de linhas de pensamento, de linhas acadêmicas, pessoas, provavelmente mais pessoas, até quando a gente fala de estrangeiro, o Consolação concentrou até hoje muitos europeus, em função de parcerias que as faculdades mais próximas do Share Consolação têm com universidades da Europa, e provavelmente a USP tem a influência, quando a gente fala de estrangeiro, também de pessoas da Europa, dos Estados Unidos, mas também de vizinhos, né? Então, também de um público espanhol, latino-americano. Então, a gente também acha que esse vai ser um público forte dada a demografia da universidade. Então, e provavelmente uma diferença maior entre idades por alguns cursos que têm alguma diferença, né? Em algumas universidades tem um percentual maior de pessoas que passam um ano em curso pré-vestibular, por exemplo, e outras não. Então, isso já estabelece, por exemplo, uma diferença na idade média do público, né? Então, vai ser uma experiência muito, muito bacana, e cada um vai ser de um jeito, né? Vai ser como eu brinquei que são as crias, os filhotes da Bruna, mas são os nossos filhotes, e cada um vai ser de um jeito, né? Cada um vai ter um temperamento. Muito legal. Eu posso falar que nós somos apaixonados por cada um deles, né? São os filhos, né, da empresa mesmo. São. E eu vou fazer mais uma pergunta sobre o processo para os moradores, e depois tem perguntas sobre a empresa mesmo. Sobre a escolha dos moradores, vocês fazem algum tipo de filtro ou entra? Quem quiser, vem aí, vamos dividir. Não, a gente faz. Na maioria dos casos, as pessoas chegam sem uma referência mesmo, né? Tem alguns, a minoria chega com um irmão ou uma irmã, às vezes um dos dois já vai entrar na faculdade, o outro ou a outra vem para fazer pré-vestibular, por exemplo. Existem essas outras combinações, ou amigos que descobrem a Share e saem de um modelo de moradia tradicional ou em república, por exemplo. Mas a grande maioria chega, e a gente, para todos, de qualquer forma, independente da acomodação, mesmo que for uma acomodação individual,
e que é a minoria, a maioria é em compartilhado, a gente faz uma entrevista com todos eles e tem um processo, tem um Tinder que a gente criou, é quase um Tinder, que a gente criou para entender os perfis, basicamente. Então, a gente aprendeu com a Redstone, eles fazem isso, eles têm propriedades lá com 1.300 camas, por exemplo. Né? É um número muito grande de pessoas. Então, a gente fez uma imersão no processo de matching, que é como a gente acabou chamando isso, ou o processo de selecionar os perfis e tal. E a gente trouxe essa base, tropicalizou essa base com perguntas que fizessem sentido para que a gente entendesse os diferentes perfis e fizesse as acomodações. E no início, é o que todo mundo, ainda é, né? O que todo mundo geralmente pergunta, que causa muita curiosidade. Então, a gente tem, assim, a história de 2 anos, bastante êxito na acomodação, e é muito, muito prazeroso ver as pessoas chegando com receio de quem vai ser meu roommate, né, com quem eu vou dividir, etc. Vou gostar, não vou gostar, e depois a gente acompanha um pouco essas jornadas, né? Então, como é que as pessoas se descobrem, se conectam, de repente não se desgrudam mais, viram melhores amigos ou melhores amigas. Enfim, e aí que está uma das coisas mais ricas desse processo, é uma grande responsabilidade, né? A gente também dedica bastante tempo nessa análise para que ela seja o mais assertiva, o mais prazerosa, porque a gente entende que a pessoa com quem você vai dividir o dia a dia mais próximo, ela vai impactar com certeza na sua experiência e na sua jornada durante o período de faculdade. Então, tem pessoas que já chegam e pedem, tem estrangeiro? Quero dividir com um estrangeiro. E aí a gente sabe que existe essa preferência e tenta acomodar se os demais critérios eles fazem sentido, né? Porque é uma forma também de você praticar seu inglês, francês, italiano, alemão, enfim, o que for. Se desafiar até em outras línguas. A gente já teve residentes sul-coreanos, marroquinos, finlandeses e assim vai. Então, tem para todo mundo que gosta de idioma. Então, tem gente que traz esse tipo de solicitação e a gente sempre acomoda, desde que os critérios principais ali tem pesos diferentes às perguntas e a gente calibra isso. Mas, até hoje, bastante sucesso no processo de match. Nossa, muito, muito legal. Porque vai desde o fator segurança até o novas experiências mesmo, um aprendizado, aí que você deu exemplo, muito legal. E aí, tem gente perguntando como que está a questão dos estágios, se já abriram as vagas, como que vai ser o processo. Olha, temos vagas de estágio sim, viu? Estamos procurando, o Everton está precisando de uma pessoa, o Luiz também no financeiro. Quem tiver interesse, procura a gente sim. A gente agora já tem algumas posições abertas e algumas em processo de abertura. Então, assim, até o final de agosto vai aparecer bastante coisa. Não só para estágio, mas também. Então, um dos canais que a gente mais utiliza para divulgar é o LinkedIn. Então, quem quiser se conectar, segue a gente no LinkedIn, que é o canal que a gente geralmente concentra essas informações, esse tipo de divulgação. E, enfim, basicamente é isso. E nas outras redes sociais, mas o LinkedIn, de fato, é onde a gente acaba promovendo, né, as vagas que estão abertas, a gente está fazendo recrutamento. Mas vai ter bastante coisa legal, justamente pelas aberturas que vêm, né, agora em pouco tempo. Então, todo mundo que tiver interesse vai ter oportunidade, com certeza. É mais um motivo para preencher aí a planilha do LinkedIn que a gente deixou disponível, né? Reforçando a importância do LinkedIn para o nosso futuro profissional. O LinkedIn dá muita visibilidade. Então, como a gente se preocupa, né, com toda a preparação aí de vocês, das comunidades, então, realmente, o LinkedIn é uma ferramenta muito importante. Todo mundo sempre tenha o LinkedIn atualizado, então chegam várias oportunidades, não só profissionais de trabalho, mas de conexão com pessoas, às vezes alguma parceria entre empresas, então o LinkedIn é uma ferramenta bem poderosa. Importante. Acho que eu vou fazer mais uma pergunta aqui, e aí depois a gente pode ir para o link do Zoom. O que vocês acham? Que a gente já está, né? Mas a gente recebe quem quiser conversar mais diretamente.
Pode ser. Eu quero só reforçar antes, Bárbara, se você me permitir, para o pessoal que está postando nas redes sociais, lembra de postar um print do bate-papo aqui, marcar a gente, @share.sl, e depois, quando para você conseguir o número do sorteio, a gente vai pedir alguns dados, nome, telefone, e-mail e tal, e também a gente pode usar esses dados para divulgar depois, assim que a gente tiver as vagas sendo abertas, a gente também usa isso como forma de contato. Então, só reforçando esse ponto para quem está assistindo a gente. Então, e mesmo para quem assistir depois, né, do evento ao vivo, enfim, não vai ter o sorteio, provavelmente já vai ter passado, mas siga a gente lá no LinkedIn e nas demais redes. Legal. Bom, vamos então encerrar aqui a live com a pergunta sobre a empresa mesmo. Depois de quanto tempo é previsto o retorno do investimento para a construção de um share? Olha, é uma boa pergunta, depende muito de empreendimento para empreendimento, mas assim, só para você ter uma ideia, o ciclo de quando a gente compra um terreno, tá? E a gente começa a operar é no mínimo 3 anos. E aí, a gente começa, no primeiro ano, a gente já tem um pouco de lucro, mas, assim, para recuperar mesmo, é só lá para o 5º ano. Então, 8º ano depois que a gente comprou o terreno. Vai um tempinho aí de paciência e... Sim, por isso que aí depende, porque se eu for entrar em detalhes, o mercado de property, se o ativo já está performado, e aí você pode repassar para um fundo, depende como foi a estrutura da captação, tá? E aí aí tem estrutura de cap rates que são diferentes, e aí se você está tendo a rentabilidade, você pode passar adiante como ativo performado, mas aí entra num detalhe muito financeiro, tá? O que assim, todo mundo precisa entender é que é um projeto capital intensive, e que o ciclo imobiliário ele não é tão curto, então o retorno mesmo ele tem um tempo. Legal. Muito obrigada por todas as respostas. Já foram várias perguntas, mas agora a gente vai ter um momento aí mais próximo, com mais perguntas, com certeza. Fico muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Um grande prazer, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que assistiu. Continuem acompanhando a gente. Ainda tem amanhã um dia bem cheio, bem interessante. Semana que vem temos nossos pós-eventos. E não deixem de curtir os posts, acompanhar a CETEC nas redes sociais, compartilhar com os amigos, responder os formas de feedback, mais uma vez, muito importante para a gente, para as empresas. E a planilha aí do LinkedIn, que a gente já falou várias vezes, mas mais um lembrete para ninguém esquecer. Então, muito obrigada. Bom restinho de semana e fim de semana para todos. E quem quiser conversar mais um pouco, pode clicar aí no link que a gente vai aceitando vocês no Zoom. Muito legal, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos continuar aqui para receber as perguntas. Eu até convido o Luiz e a Andressa para aparecerem também, são da Share, que estão aqui. A gente aguarda os feedbacks, né? Espero que todo mundo tenha gostado, então super importante isso para a gente, e quem ainda não mandou o print, manda o print lá para a gente vai recolher todos e falar com todo mundo. Obrigadão.